Ela estava em todos os bancos, em milhares de empresas. Mas você sabe o que realmente aconteceu com a Itautec? Corporate Algumas Ghosts. empresas não faliram, viraram fantasmas. Durante muito tempo, quando alguém sacava dinheiro, consultava um extrato ou via uma fila andar mais rápido dentro de um banco, não imaginava que por trás daquilo existia uma empresa brasileira. E não qualquer empresa, uma que ajudou a construir a base da automação bancária no país. A história da Itautec começa em 1979, não como uma marca de prateleira, mas como um braço tecnológico do Banco Itaú. O objetivo era simples e ambicioso: desenvolver soluções próprias de informática em um Brasil que ainda engatinhava no uso comercial de computadores. Naquela época, depender de tecnologia estrangeira era caro, lento e estratégico demais para um banco que crescia rapidamente. Foi nesse contexto que a Itautec nasceu, primeiro como um departamento interno, depois como uma empresa estruturada, dedicada a criar hardware e software capazes de operar em escala nacional. Em poucos anos, aquilo que era apenas suporte interno começou a se transformar em um negócio próprio. Em 1982, a Itautec dá um passo decisivo ao lançar o Itautec i7000, um dos primeiros microcomputadores desenvolvidos no Brasil. Não era apenas um produto, era uma declaração de capacidade técnica em plena reserva de mercado da informática, quando produzir tecnologia localmente era quase uma exigência estratégica. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 1983. Na cidade de Campinas, a Itautec instala o primeiro caixa eletrônico do Brasil, um equipamento desenvolvido com tecnologia própria, capaz de operar 24 horas por dia e mudar para sempre a relação do brasileiro com os bancos. A partir dali, o atendimento deixava de depender exclusivamente do balcão e do horário comercial. Enquanto o país ainda se acostumava à ideia de computadores, a Itautec já conectava máquinas, sistemas e redes bancárias. Aos poucos, seus equipamentos se tornaram presença constante nas agências, operando silenciosamente, sem propaganda, sem glamour, mas absolutamente essenciais. Esse início explica muito do que a Itautec viria a ser. Uma empresa que cresceu longe do varejo, focada em infraestrutura, eficiência e escala. Uma gigante que não nasceu para ser admirada, mas para funcionar. A Itautec ainda estava só começando. No próximo capítulo, você vai entender como essa empresa saiu dos bastidores e passou a dominar o sistema bancário brasileiro. Depois de provar que conseguia criar tecnologia confiável para os bancos, a Itautec começou a dar um passo que mudaria a sua trajetória. Ela deixou de ser apenas uma solução interna e passou a se posicionar como fornecedora de tecnologia para o mercado brasileiro como um todo. Nos anos 1980, o Brasil vivia a chamada reserva de mercado da informática. Importar computadores era caro, burocrático e muitas vezes inviável. Isso abriu espaço para empresas nacionais que conseguissem desenvolver soluções próprias. A Itautec estava pronta para ocupar esse espaço. A empresa passou a fabricar computadores voltados principalmente para o uso corporativo, educacional e governamental. Não eram máquinas pensadas para vitrines chamativas, mas para ambientes onde estabilidade, durabilidade e suporte técnico eram mais importantes do que a aparência. Aos poucos, esses equipamentos começaram a aparecer em escritórios, repartições públicas e universidades. Enquanto isso, sua presença no sistema bancário crescia de forma quase invisível. Cada novo caixa eletrônico instalado reforçava a confiança do mercado na empresa. Bancos de diferentes regiões passaram a adotar a tecnologia da Itautec, criando uma base instalada que se expandia sem precisar de publicidade. Nesse período, a empresa também ampliou sua capacidade industrial, investiu em fábricas, centros de desenvolvimento e equipes técnicas altamente especializadas. O crescimento não era acelerado ou espetacular, era constante, metódico, silencioso. Ao contrário de outras marcas, a Itautec não buscava reconhecimento popular. Sua reputação era construída em contratos, licitações e relações de longo prazo. Para quem tomava decisões dentro das empresas, o nome Itautec começava a significar confiabilidade.
Essa estratégia fez com que a marca se tornasse essencial para a infraestrutura tecnológica do país, mesmo sem ocupar espaço no imaginário do consumidor comum. Ela estava presente onde poucos viam, sustentando sistemas que não podiam falhar. A Itautec crescia assim, longe das vitrines, distante do marketing, mas profundamente integrada ao funcionamento do Brasil moderno que começava a se formar. E quanto mais crescia, mais dependente o país se tornava dessa tecnologia silenciosa, sem perceber que um dia essa presença deixaria de ser garantida. Nos anos 1990, a Itautec já não era apenas uma fornecedora confiável, ela havia se transformado em referência. Sua tecnologia estava madura, testada em escala nacional e integrada aos sistemas mais sensíveis do país. Nesse momento, a empresa entra em seu período de maior influência. A automação bancária se expandia rapidamente, novas agências eram abertas, o número de correntistas crescia e a dependência dos caixas eletrônicos se tornava absoluta. A Itautec acompanhou esse movimento fornecendo não apenas máquinas, mas soluções completas, hardware, software, manutenção e atualização constante. Paralelamente, a empresa ampliou sua atuação no mercado de computadores. A linha Infoway consolidou a presença da marca no ambiente corporativo, disputando espaço com fabricantes estrangeiros. Em determinado momento, a Itautec chegou a deter uma fatia significativa do mercado nacional de PCs, algo raro para uma empresa brasileira em um setor tão competitivo. Mas o diferencial não estava apenas nos equipamentos. A Itautec investiu pesado em desenvolvimento próprio. Criou sistemas operacionais baseados em Linux, desenvolveu ferramentas linguísticas avançadas e chegou a licenciar tecnologias para grandes empresas internacionais. Era uma companhia que não apenas montava produtos, ela criava conhecimento. Esse foi também o período de maior expansão estrutural. Fábricas operavam em plena capacidade, centros de pesquisa cresciam e milhares de profissionais especializados faziam parte da operação. A Itautec empregava engenheiros, técnicos e desenvolvedores em um nível incomum para o Brasil daquela época. Curiosamente, quanto maior ficava, menos visível a marca se tornava para o público comum. Ela não estava nas propagandas de televisão, nem nas conversas cotidianas. Estava nos bastidores, sustentando sistemas que não podiam falhar. Era um tipo de sucesso silencioso, um domínio construído sem alarde, baseado em confiança institucional. A Itautec havia se tornado parte da engrenagem do país, tão presente que parecia permanente. E talvez por isso, quando o cenário começou a mudar, poucos perceberam os primeiros sinais de que aquele auge não duraria para sempre. No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, o ambiente em que a Itautec havia prosperado começou a se transformar de forma profunda. Não foi uma ruptura brusca, mas uma mudança contínua, silenciosa e inevitável. O mercado de tecnologia passou a operar em outra lógica. A abertura econômica trouxe uma avalanche de fabricantes internacionais para o Brasil, empresas com escala global, cadeias produtivas mais baratas e ciclos de inovação acelerados passaram a disputar o mesmo espaço. O que antes era vantagem competitiva, produzir localmente, começou a perder força diante da globalização do setor. Ao mesmo tempo, o mercado de computadores entrou em um processo de comoditização. Margens caíram, preços despencaram e a diferenciação técnica se tornou cada vez mais difícil. Competir deixou de ser apenas uma questão de qualidade e passou a ser, sobretudo, uma questão de volume e custo. A Itautec tentou acompanhar esse movimento. Investiu em novos produtos, buscou diversificação e manteve sua aposta em desenvolvimento próprio. Mas o jogo havia mudado. O ritmo imposto pelas multinacionais exigia decisões mais agressivas, estruturas mais enxutas e um nível de escala que poucas empresas nacionais conseguiam sustentar. Enquanto isso, o próprio sistema bancário evoluía. A digitalização avançava, processos eram centralizados e a dependência de equipamentos físicos começava lentamente a diminuir. Aquela infraestrutura que sustentou o crescimento da Itautec por décadas já não era intocável. Internamente, a empresa passou a enfrentar dilemas estratégicos. Continuar disputando o mercado de varejo tecnológico exigia investimentos cada vez maiores, com retornos cada vez menores.
Permanecer relevante significava escolher onde atuar e onde deixar de atuar. Nada disso virou manchete. Não houve crise pública nem colapso visível. O que existiu foi um acúmulo de pressões, decisões sendo adiadas, ajustes sendo feitos, caminhos sendo fechados aos poucos. O mundo ao redor da Itautec havia mudado, e pela primeira vez a empresa precisava decidir se conseguiria mudar junto ou se começaria a sair de cena. À medida que o mercado de tecnologia se tornava mais competitivo e globalizado, a Itautec começou a buscar alternativas para sustentar seu crescimento. Uma dessas tentativas foi a diversificação para além da automação bancária e do mercado corporativo tradicional. No final dos anos 1980, a empresa adquiriu a Philco, uma marca já conhecida do público brasileiro. A ideia era ampliar a presença da Itautec no setor de eletrônicos de consumo e aproveitar a força de um nome popular para alcançar novos mercados. Durante um período, essa estratégia permitiu à empresa atuar em segmentos diferentes, mas também trouxe desafios operacionais e financeiros adicionais. Com o passar do tempo, ficou claro que administrar negócios tão distintos exigia estruturas complexas e investimentos constantes. Em um cenário de margens cada vez mais apertadas e concorrência internacional crescente, a Itautec passou a rever suas prioridades. Em 2005, a empresa decidiu vender a marca Philco para a Gradiente, encerrando oficialmente essa fase de diversificação. O movimento indicava um retorno ao foco em tecnologia corporativa e serviços especializados. Mesmo assim, as pressões não diminuíram. O mercado de computadores pessoais continuava a perder atratividade para fabricantes locais, enquanto o setor bancário avançava em direção à digitalização e à centralização de sistemas. A demanda por equipamentos físicos começava a encolher lentamente, substituída por soluções mais integradas e menos dependentes de hardware próprio. Em 2013, a Itautec anunciou uma decisão definitiva: deixaria de fabricar computadores, notebooks e servidores. A empresa reconhecia que competir no varejo de tecnologia já não fazia mais sentido estratégico. Era o encerramento formal de um ciclo iniciado mais de 30 anos antes. Pouco depois, em 2014, essa mudança se consolidou com a criação da OKI Brasil, uma joint venture formada a partir de uma parceria com a japonesa Oki Electric Industry. A nova empresa passou a concentrar suas operações em automação bancária, automação comercial e serviços de TI. A Itautec manteve participação societária, mas deixou de operar com sua marca histórica no mercado. Assim, sem falência, sem crise pública e sem anúncios dramáticos, a Itautec saiu de cena. A empresa continuou existindo nos bastidores, mas o nome que um dia simbolizou a tecnologia brasileira simplesmente parou de aparecer. Hoje, a Itautec já não está nas vitrines, não aparece em propagandas e não é lembrada pelo grande público. Para muitos, o nome simplesmente desapareceu. Mas isso não significa que sua história tenha terminado. A tecnologia criada pela Itautec continua operando, ainda que de forma invisível. Sistemas herdados, conceitos desenvolvidos, profissionais formados dentro da empresa e soluções que serviram de base para a automação bancária seguem influenciando o funcionamento do setor financeiro brasileiro. A marca sumiu, mas o impacto ficou. O que aconteceu com a Itautec não foi um fracasso clássico. Não houve colapso repentino, escândalo ou falência ruidosa. O que houve foi uma retirada estratégica, feita em silêncio, acompanhando a transformação do mercado global de tecnologia. Em vez de cair, a empresa simplesmente deixou de ocupar o espaço que um dia foi seu. Esse tipo de desaparecimento é mais comum do que parece. Grandes empresas não somem da noite para o dia. Elas perdem relevância aos poucos, mudam de forma, se escondem atrás de novas estruturas e, quando percebemos, já não fazem mais parte do nosso cotidiano. A Itautec foi uma gigante em um tempo em que o Brasil ainda acreditava que poderia construir sua própria indústria de tecnologia em larga escala. Ela provou que isso era possível. E talvez por isso seu desaparecimento seja tão simbólico. Não apenas o fim de uma marca, mas o fim de uma era. É exatamente isso que investigamos aqui, no Corporate Ghosts. Não falamos apenas de empresas que quebraram. Falamos de marcas que pararam de importar.
de nomes que foram apagados sem despedida, de gigantes que sustentaram rotinas inteiras e um dia deixaram de estar. Se essa história mexeu com a sua memória, o canal está cheio de outros fantasmas esperando para ser revisitados. Bancos, supermercados, produtos, marcas que fizeram parte da vida de milhões de pessoas e desapareceram em silêncio. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Curta o vídeo, isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo importa. E comente, qual empresa você lembra, mas quase ninguém mais fala? Aqui, a gente observa o tempo e dá nome aos fantasmas corporativos. Corporate Ghosts.